Fala galera, mais um vídeo do nosso canal. Primeira vitória de Léo Jardim no comando do Flamengo e que de fato mudou no nosso time, né? O que melhorou, o que piorou, o que tem a melhorar, quais jogadores se destacaram, quais não, né? O que a gente pode esperar desse novo Flamengo de Léo Jardim? Segundo jogo, Flamengo é, com o Léo Jardim que não sofre gols. Primeira situação importante de se falar. Com o Felipe Luiz a gente estava tomando gol todo jogo, todo jogo, todo jogo, todo jogo, né? A gente não tomou gol somente contra Botafogo, Vasco e os 2 jogos contra o Madureira, foi os 2 jogos, os 4 jogos no ano que o Felipe Luiz não tomou gol com o Flamengo. Ofensivamente, o Flamengo, vamos dizer assim, continua ainda perdendo os gols, né, teve ali 2 bolas na trave, defesa do goleiro e etcétera, mas está sendo muito mais incisivo do que, com o Felipe Luiz nesse início de ano, né. O Flamengo chegava pouco e quando chegava ainda finalizava mal. Pedro de 9. Né, isso aí é algo que todos nós flamenguistas concordamos que o Felipe Luiz deixava muito a desejar. Os caras que estavam rendendo mais, Everton Cebola e Luiz Araújo, mais do que o Plata, sendo titulares. Paquetá no meio de campo, não na ponta direita, né, então sem improvisação, sem ideias malucas, né, que eu acho que o Felipe Luiz, ele foi se perdendo esse ano, não sei o que estava passando na cabeça dele, mas a questão da improvisação dele em algumas situações, né, contra o Lanús, acho que foi o estupim, de terminar o Everton Cebola sendo um ala direito, acho que ali foi, de fato, onde o Bap olhou e falou assim: "Não, realmente eu acho que o cara se perdeu um pouco ali, a gente tem que dar um passinho atrás e fazer uma mudança drástica". Até então nós, torcedores, né, estávamos aí sem entender muito, mas também nós não estávamos felizes com o Flamengo do Felipe Luiz, essa é a realidade, né. E aí, uma coisa que, eh, o Léo Jardim falou, e eu acho que para todo torcedor flamenguista é importantíssimo. Eu particularmente, pelo que eu entendo de futebol o jogador deve jogar na posição que mais rende, sem improvisação. E o Felipe Luiz, em 2026, ele estava deixando muito a desejar nisso, né. E uma das falas que o Léo Jardim deu, eh, pós-jogo é: "O cenário que preparamos era sempre de uma construção com o Érico ou do zagueiro pela direita. O ponta esticava para fazer o corredor, que era o Royal. E Paquetá aparecia entre linhas, é o jogo dele. O meu trabalho como treinador é proporcionar aos jogadores um bom posicionamento para que eles consigam impulsionar suas características". Ou seja, o que o Leonardo Jardim está falando é: "Minha função é colocar os jogadores na posição que eles mais rendem. O Paquetá não é um ponta, ponto". Engraçado que uma das primeiras coisas que me disseram é que o Paquetá pelo lado direito não funciona. Eu disse: "Vamos ver, estou satisfeito. Acho que ele pode funcionar, mas tem que ter uma organização estratégica", analisou o Jardim depois do jogo do Maracanã. Ou seja, se uma galera já chegou para o Leonardo Jardim e falou assim: "Meu queridão, o Paquetá não rende de ponta direita". A galera já estava já observando aquilo que o Felipe Luiz estava teimando, teimou por 3 jogos, né, e o Paquetá nos 3 jogos que jogou pelo lado direito não rendeu nada, né, ofensivamente o Flamengo foi uma derrota, né, que foram os jogos contra o Lanús aí. Então, eh, como o pessoal já viu que os testes do Felipe já não deu já não tá dando certo, já chegou para o Leonardo Jardim e falou: "Ó, meu queridão, não inventa de botar o Paquetá do lado direito não, que vai dar ruim". Ele entende que ele não gosta de improvisação. O Leonardo Jardim. Ele é tipo o Dorival Júnior, meia joga de meia, volante de volante e etcétera. E ele já deixou bem claro, pode ser que ele jogue do lado direito? Pode ser, mas tem que ser um negócio muito bem ajustado, né. Então ele já deixou, bem claro que não vai fazer esse tipo de situação, a não ser que seja um negócio muito, muito bem treinado, não é questão de achismo, né. "Ah, talvez vai dar, talvez não dá, talvez isso, talvez aquilo", né. Então o Léo Jardim nesse início, já se mostra um cara, vamos dizer assim, muito mais flexível, com a ideia de que os jogadores precisam jogar nas suas melhores posições possíveis, e ele tem que gerar um esquema tático que favoreça os jogadores na posição que eles rendem, e não o contrário. Jogadores têm que render na posição que ele acha que seja certo.
Acho que foi aí onde o Filipe Luís mais pecou em 2026, né. Situação, Pedro. Pedro jogando de centroavante, né, com vamos dizer assim, os pontas apoiando, um meia chegando para fazer uma tabela, isso, aquilo, outro. O Pedro vai lá e decide, no meio de 4 jogadores do Cruzeiro, o cara na habilidade ali vai lá e faz um gol dificílimo, né, que ele recebe, ganha no giro, ganha de mais um, ganha de mais outro e ainda finaliza tirando o goleiro no contrapé. A gente sabe que o talento do Pedro de 9 é absurdo. Não tem nenhum 9 no Brasil que seja igual ao Pedro no quesito finalização, matador dentro da área. O Pedro perde pouquíssimos gols, pode ter certeza, o Pedro perde pouquíssimos gols. Agora, o porquê que Filipe Luís não começava com o Pedro no time, isso é uma grande incógnita. Preferia colocar alguém improvisado de 9 ao invés de ter Pedro, né. Então o Pedro aí jogou propriamente dito o jogo todo, foi sair no final do jogo pra entrada do Wallace, né, e foi muito bem no jogo. E o Léo Jardim elogiou muito bem o Pedro e deixou bem claro, ele tem a função do 9, mas também tem que correr na marcação. E o Pedro fez isso, vamos dizer assim, muito bem no jogo de ontem contra o Cruzeiro, né. Então, mais do que nunca, nós torcedores flamenguistas, nós acreditamos que era necessário dar essa confiança para o Pedro, dar minutagem para o Pedro, porque ele é o homem gol do time ponto. Pedro seria titular de qualquer time no Brasil, em qualquer divisão possível, né, só não estava sendo no Flamengo, mesmo não tendo um centroavante reserva. Isso era algo inexplicável do nosso querido Filipe Luís. Mas enfim, Pedro jogando de 9 rendendo, Paquetá jogando de meia rendendo, Flamengo sem improvisação, ganhando o jogo, sem tomar gol. O que que você acha desse início de trabalho do Léo Jardim? Léo Jardim, que é um cara mais incisivo, mais casca grossa, mas também aquele estilo paizão. Então, acredito que os jogadores já abraçaram a causa dele, já abraçaram a ideia, né, já estão correndo por ele. E tem a questão do Boto. O Boto ainda está na corda bamba. Não sei se vai ser demitido ou não, porém o BAP deve colocar aí um, vamos dizer assim, um supervisor de futebol para fazer o meio de campo ali de jogadores com a diretoria e não o Boto ficar diretamente caso o Boto não seja demitido. Deixe aí nos comentários o que que você acha desse início do Flamengo com o Léo Jardim. Você acha que melhorou? Melhorou em comparação ao que o Felipe Luiz estava apresentando? Paquetá fratura a mão, né, e faturou 4 meta-taça aí da mão direita e vai ser imobilizado, não vai impactar no no seu dia a dia, vai treinar normal, vai jogar normal, só vai botar ali uma proteção, ele que se machucou ontem também contra o Cruzeiro, e vai continuar tendo as funções normalmente, né, deve ter sido ali uma fratura, deve ter trincado algum osso ali da mão, lógico que incomoda, dói, quem já luxou o dedo ou quebrou um dedo sabe o tanto que incomoda, porém o Paquetá ele não vai impactar, né, dele participar dos treinos e dos próximos jogos. Lembrando que o Flamengo joga sábado contra o Botafogo, né, pela sexta rodada, clássico, jogo difícil, não é um jogo fácil, mas que o Flamengo possa se manter nessa crescente com o Leonardo Jardim, né. Hoje nós somos aí quarto colocado com um jogo a menos, tendo 2 vitórias, um empate e uma derrota. O que mais me deixou feliz nesse jogo contra o Cruzeiro foi não ser sofrer gols. Tomou uma pressãozinha normal ali, o time ainda está se ajustando, mas não sofremos gol, eu acho que é o mais importante. Mais perto da vitória você está quando você não toma gol. Então, o Flamengo estava atacando, estava merecendo o resultado, né, 2 bolas na trave, 2 defesas do Cássio, já tinha feito gol com o Pedro, só estava faltando mesmo sacramentar. E no final do jogo ali, Carrascal, não sei se ele erra a cavada ou ele acerta a cavada, mas consegue fazer o gol, né. Então, é isso. Vamos que vamos, novidades amanhã do nosso Flamengo. Até a próxima, valeu galera.